pessoa mais importante neste lugar tem um nome e é Jesus Cristo. A Ele todo o louvor. Foi isso que o nosso prelúdio nos levou a entender e a lembrar. E é neste nome e com a sua graça maravilhosa que nós saudamos a todos nesta manhã. É muito bom podermos nos rever mais uma vez nesta manhã. E eu gostaria muito de convidar os irmãos a ficarem de pé e a podermos juntos, desde já, voltar o nosso coração em louvor e adoração. Os irmãos podem acompanhar a leitura do Salmo 96 pelo ecrã e, desta forma, juntar o nosso coração em louvor àquele que é digno de todo o louvor, de toda a honra, ao nome que é sobre todo o nome. O Salmo 96 diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofrendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia, aleluia. Podemos ficar sentados, amados, e com este sentimento de louvor, de adoração ao Senhor, com esta razão que nós temos bem no interior do nosso íntimo, que nos faz estar hoje aqui, queremos também partilhar com os irmãos algumas informações que fazem parte da nossa vida como igreja e, portanto, também são elas parte do nosso tempo de adoração e de celebração. Os irmãos lá atrás, no último banco, têm disponível o boletim deste mês com algumas informações que nos ajudarão ao longo deste mês nas atividades da igreja. Como os irmãos ouviram, houve algum alívio nas restrições, contudo, a direção da igreja, o mês passado reunida, tinha deliberado e decidido que haveríamos de continuar com o mesmo padrão de cuidados e de restrições que temos tido até aqui, até percebermos algumas alterações mais profundas. Então, apesar de podermos, nesta fase, até já nem ter esta separação dos bancos, achámos por bem, até porque, pela graça de Deus, temos espaço, manter este distanciamento. O restante das restrições e dos cuidados continuam válidos e necessários, e por isso eu peço aos irmãos que possam continuar a observar os mesmos. Continuamos também nesta situação com as nossas atividades ainda sujeitas a algumas limitações, mas temos recursos que continuamos sempre a desafiar os irmãos a usar e a desfrutar. O nosso culto de quarta-feira, onde temos também o nosso tempo de estudo bíblico da EBD de adultos, a escola dominical de jovens e adolescentes às 10 da manhã ao domingo, presencial, tem sido uma bênção, eu sei que têm estado animados, e também para as nossas crianças que têm desfrutado agora do culto infantil durante o nosso tempo de pregação aqui, tem sido também um tempo abençoado. Também os recursos online. Se algum irmão precisar de ajuda em algum aspecto mais relacionado com tecnologia, eu não serei propriamente o melhor ajudador, mas certamente haverá um outro jovem que certamente irá ajudar para podermos usar esses recursos, particularmente aqueles que nos permitem ter as gravações dos cultos e também as meditações diárias disponíveis. Os irmãos, por favor, não hesitem em pedir ajuda para usufruir também destes recursos. Na passada terça-feira tive a oportunidade, juntamente com outros irmãos de outros pastores lá em Lisboa, de nos reunirmos para preparar o envio do projeto de livros escolares para São Tomé e Príncipe.
Fomos literalmente surpreendidos e abalroados com tanta resposta. Temos neste momento 7 paletes prontas, embaladas e preparadas para enviar para São Tomé e Príncipe, com livros escolares e também bíblias e alguns livros cristãos, mas essencialmente livros escolares. Eu agradeço aos irmãos que puderam participar. Ainda vamos levar mais. Eu não consegui levar tudo o que tínhamos aqui porque tive que ir buscar o que estava reunido lá na igreja em Vila Nova de Gaia, aqui da Zona Norte, então não consegui levar tudo, mas temos ainda uma palete para acabar de preencher e nos próximos dias levarei. Mas vamos orar também para que o Senhor use esta forma de abençoar o povo lá em São Tomé e Príncipe e que também este projeto possa abrir portas. Entretanto, as nossas Anas têm no passado tido ideias para desenvolvermos alguns projetos com São Tomé e Príncipe. E elas já falaram comigo para podermos voltar, não é? E se o Senhor permitir e confirmar, no próximo mês de março temos agendado uma viagem missionária aqui de Portugal lá e então provavelmente, não, estou certo que até lá, ou antes, as nossas Anas, juntamente connosco, vamos encontrar uma outra forma de voltar a podermos participar deste projeto missionário com São Tomé e Príncipe, então vamos estar disponíveis e certamente em breve vamos ter ideias para pôr em prática este projeto e pudermos assim desta forma abençoar o trabalho missionário lá em São Tomé. Na próxima terça-feira os nossos jovens e adolescentes reúnem-se em Água de Madeiros. É uma reunião muito interessante e agradável, juntam-se ali umas centenas largas de jovens das nossas igrejas, então por favor orem, há um grupo da nossa igreja que já está preparado para ir, então orem por este tempo, é um tempo sempre muito abençoado após os acampamentos e alguns que também não puderam ir aos acampamentos, mas podem desta forma usufruir deste tempo. Vamos lembrar então na próxima terça-feira. No passado domingo, e foi falha minha, apesar de estar no boletim, não partilhei a informação através do irmão Rui também, de que tínhamos planeado para o último domingo do mês passado, de setembro, o levantamento de uma oferta especial que tem um significado e uma importância grande. A Convenção Batista Portuguesa, há algum tempo esta parte, precisa ter um fundo para apoio a igrejas que, por diversas razões, não têm possibilidade financeira de fazer face a algumas despesas, como salários de pastores ou rendas de casa, ou outras despesas inerentes ao ministério. Então, a Convenção, já há alguns anos esta parte que deliberou, levantámos uma oferta especial. Essa é a oferta que estava planeada para o passado domingo. Os irmãos receberam um envelope, se não receberam podem também ainda solicitar ao irmão Fernando, mas queríamos muito desafiar os irmãos a não deixarem de participar nesta oferta. É uma oferta que tem um objetivo muito específico e muito abençoador para o reino em Portugal. Pela graça de Deus, o Senhor nos tem dado recursos. Precisamos de ser generosos e de graça para com aquelas igrejas que não têm tantos recursos. Então eu queria muito incentivar os irmãos a participarem, mesmo que não possam entregar hoje, podem sempre, usando o envelope, entregar na próxima semana na oferta aos irmãos tesoureiros para este fim. O irmão Edu também, a semana passada, lembrou que nós estamos disponíveis, dentro daquilo que são as nossas limitações, a poder ajudar alguém que queira aprender o instrumento. O irmão Edu está disponível para a bateria e eu com alguma possibilidade de ajudar com a viola, a guitarra ou baixo. De graça recebemos, de graça damos, não é, Edu? Não, isto é de graça recebemos, de graça damos, não é? Então vamos só disponibilizar este recurso para quem desejar poder também aproveitar para podermos desta forma servir melhor o nosso Deus e queremos fazê-lo com todo o coração, com toda a alegria. Ainda na sexta-feira estávamos aqui juntos no nosso ensaio de louvor e podíamos orar a agradecer a Deus porque o Senhor nos tem dado recursos, dons e talentos que juntos podem ser usados para louvor, para dar esta dignidade ao nome que é sobre todo o nome. Há pouco lembrávamos isso no Salmo 96. Então queremos continuar a usar e a investir todos estes recursos para a obra e para o reino. Como igreja também precisamos muito nos cuidar em oração. Os irmãos olhem aí à vossa volta e olhem para os irmãos que estão perto de vocês e lembrem, ou se não lembrem, perguntem porque é que precisamos de orar uns pelos outros. Mas provavelmente vão olhar à volta e vão ver lugares vazios. Há irmãos que nós desejaríamos que estivessem aqui e não estão. Há razões, algumas delas, pelas quais também precisamos de orar para que nós os possamos também ter perto de nós. Queremos muito e precisamos muito de caminhar juntos como corpo.
Então, este é um compromisso que como igreja precisamos de ter. Orar uns pelos outros, orar por todos aqueles que fazem parte do corpo, porque não podemos, nem podemos mesmo de forma alguma dispensar este cuidado e esta proximidade. E vamos fazer exatamente isso neste momento. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé e vamos desde já orar uns pelos outros, pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e a sua bênção, para que em todas as coisas nós possamos ser dirigidos e conduzidos por Ele. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença com corações repletos de gratidão. Estamos na Tua presença conscientes de que não somos merecedores de tão grande graça. A Tua bênção, o Teu amor para connosco através do Teu Filho Jesus Cristo, que teve um valor, que teve um preço que nós não poderíamos suportar, é o que nos permite estar aqui, na certeza que Tu estás connosco, que Tu nos ouves, que estás presente connosco. As barreiras que separavam a nossa intimidade foram anuladas por esta entrega maravilhosa do Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos por isso. Somos gratos porque sabemos que Tu nos ouves, que Tu escutas as nossas orações, e somos gratos porque sabemos que na Tua fidelidade Tu respondes às nossas orações. E por isso aqui estamos perante Ti, prostrados em gratidão, em louvor, também em clamor, para que sobre nós derrames a Tua graça. Não só sobre nós que estamos aqui, mas sobre a Tua igreja, sobre os nossos irmãos que hoje não podem estar aqui. Alguns vão nos acompanhar de casa, mas Pai, que todos possam sentir a Tua presença, a Tua intervenção, a Tua manifestação nas suas vidas. E Pai, ajuda-nos a ser parte daquilo que Tu queres fazer na vida uns dos outros, para louvor e honra e glória do Teu santo nome, para que possamos daqui neste lugar, neste tempo, ser a expressão do Teu reino, como Tua igreja neste lugar. Oramos particularmente pelos irmãos que estão doentes fisicamente, que possas cuidar e abençoar das suas vidas, que renoves as suas forças, que tragas cura sobre os seus corpos. Nós precisamos tanto desse Teu cuidado e dependemos na Tua soberana intervenção sobre a vida de cada um deles. Os que têm esfriado na sua fé e que têm se afastado de alguma forma de Ti, a eles nós pedimos que Tu os possas também cuidar, abençoar e que o Teu Santo Espírito possa confortar os seus corações e trazê-los à Tua intimidade, à Tua proximidade e também à nossa, porque nós precisamos tanto de caminharmos juntos. Ó Pai, aceita o louvor que queremos entregar nesta manhã. Fala às nossas vidas neste tempo, que o Teu Santo Espírito se possa mover e agir no seio da Tua igreja hoje, para nós que aqui estamos, sobre a Tua igreja hoje reunida em todos os lugares da terra, que este possa ser um dia de celebração do Teu nome sobre esta terra, Pai, este lugar que Tu criaste, no qual Tu nos tens colocado e ao qual nós Te agradecemos e no qual nós queremos Te louvar com tudo o que somos, fazemos e pensamos. Todo o louvor seja para Ti. Esta é a nossa oração no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E nós vamos continuar em louvor e adoração e vamos agora cantar o Salmo 96, porque o Salmo 96 tem na nossa coletânea um coro que é integralmente texto do Salmo 96. Então vamos juntar as nossas vozes e vamos louvá-lo com este hino.
sentados, amados, por alguns momentos. Um dos propósitos que temos como grupo de louvor tomado é de, todos os meses, procurar ensinar um novo cântico à igreja e procurar desta forma também aumentar as expressões do nosso louvor. O coro que temos sugerido para aprendermos este mês é um coro que tem uma letra que sempre me faz pensar seriamente. Do louvor que o mundo tem, jamais quero depender. E quando nós olhamos para esta frase, temos que entender, temos que processar. É porque é muito fácil depender do louvor deste mundo. Mas nem aos reinos desta terra entregar o meu coração ou dar louvor é algo que eu não quero de forma alguma. Com toda a devoção, o meu desejo e emoção, servirei, honrarei aquele que morreu por mim. Amém? Então vamos aprender este novo coro, vamos cantar uma primeira vez só com o piano e tentar assimilar a melodia e depois cantaremos juntos. Rei das nossas vidas, queremos adorar e celebrar. Então nós vamos ficar de pé e agora que já assimilámos um pouco a música e a letra, vamos louvá-lo com esta expressão de louvor que eu espero que possa ser sincera, mais do que palavras, possam ser realidades bem profundas no nosso coração. Vamos juntos então. Jamais quero depender, nem aos
se há uma forma de nós honrarmos e celebrarmos o nosso Deus, de uma forma muito prática, é um privilégio que o Senhor nos tem dado. É o de poder honrá-lo e celebrá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Então, aquilo que queremos agora também fazer neste momento é poder fazê-lo com coração, com gratidão, com expressão autêntica e real daquilo que nós sentimos em relação àquilo que o Senhor é. Se Ele é digno de louvor e adoração, então nós queremos celebrar. Queremos celebrar também com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E por isso mesmo queremos nesta hora então convidar os irmãos que desejarem virem à frente, entregar os vossos dízimos e ofertas. E nós vamos cantar outra vez este hino e poderá desta forma também nos ajudar, não só nesta expressão de louvor, mas a cimentar no nosso coração que não há outro Deus a quem nós queremos servir, a não ser este que morreu por nós. Vamos então entregar as nossas ofertas. Tão gratos pelo privilégio que Tu nos dás de te podermos louvar, porque Te conhecemos e sabemos que de facto Tu és o único Senhor, Rei, Tu és o único digno de toda a adoração e não há mais ninguém a quem nós queremos servir. Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos deu uma nova vida e nós queremos celebrar isso em adoração e louvor. Te pedimos, Pai querido, que aceites todas estas expressões de adoração vindas do fundo do nosso coração e que lá mesmo Tu possas encontrar a autenticidade e a razão pelas quais nós entregamos cada uma destas manifestações, seja cantado, seja em oferta, qualquer destas expressões Tu possas realmente aceitar como um aroma suave das nossas vidas até a Ti, em gratidão. Para Ti todo o louvor, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração é o que nós Te queremos entregar, mais uma vez Te queremos reafirmar com as nossas vidas e é no nome de Jesus Cristo que nós o fazemos. Amém. Amém. Amados, de um coro bem recente para um hino com alguns séculos. Por estes dias, em breve, lembraremos mais uma vez a data, uma importante data para a vida da Igreja, da Reforma do século XVI, do qual Deus usou um homem cheio de recursos também na área da música, Martinho Lutero. E ele escreveu, de facto, um hino, compôs um hino maravilhoso que faz todo o sentido lembrar, cantar, por muitas razões, até por aquilo que também hoje, no texto da palavra, queremos encontrar e receber da parte do Senhor. Então, que este castelo forte, que é o nosso Deus, possa ser celebrado nas nossas vidas. Vamos juntos cantar este hino. Soon
Hoje temos menos crianças, mas nem por isso menos importantes. Elas são muito importantes para nós e para Jesus também. Eu vou pedir aos irmãos que, entretanto, possam, se já fecharam, entretanto, as vossas Bíblias, possam abrir novamente as Bíblias em Hebreus, capítulo 4. E vamos ler 2 versículos para a nossa meditação nesta manhã. Hebreus, capítulo 4, e vamos ler os versículos 12 e 13. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. E vamos fazê-lo na sequência daquilo que temos acompanhado ao longo das últimas semanas com o texto, o magnífico texto da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra que fala sobre ela própria, sobre a palavra. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amados, a palavra de Deus está repleta, recheada de imagens, de metáforas, de exemplos que Deus usou para se dar a conhecer, para nós o podermos compreender e conhecer mais, mas também para nos dar a conhecer e nos revelar aquilo que Ele quer que nós saibamos para cada um de nós. Algumas dessas metáforas, dessas imagens, perderam a força porque nós estamos mais no primeiro século. Estamos no século XXI e, obviamente, numa realidade diferente. A espada, no século I, era um elemento essencial na batalha. Aliás, temos notícia que alguns discípulos andavam com uma espada à cintura. Por isso, Pedro cometeu o erro de cortar uma orelha ao soldado. Era um instrumento normal. Era a arma mais importante no que diz respeito ao combate corpo a corpo. E, portanto, a espada tinha uma importância e um significado muito grande. E, por isso, Deus usou esta metáfora. Para nós hoje, provavelmente já não tem tanta força, tanto impacto como teria para aqueles irmãos no primeiro século. Para encontrarmos algo que nos possa dar a mesma imagem, vamos até ter que nos desviar daquilo que são hoje as armas que um soldado usa como a arma mais fácil e recorrente no seu combate. Definitivamente não seria um revólver ou uma metralhadora que serviria para esta imagem. Creio que provavelmente a imagem, a metáfora mais forte para compreendermos aquilo que Deus está-nos a dizer através desta metáfora será o bisturi do cirurgião, do médico cirurgião. Tenho um amigo e irmão em Cristo que é cirurgião e ele, na sua tentativa de intervir com os doentes, após a cirurgia, gosta sempre de fazer alguma interação para descontrair e para ajudar na recuperação. Então, ele algumas vezes conta que, indo visitar o doente que acabou de operar, lhe diz: parabéns, a senhora ou o senhor é lindo por dentro e por fora. Acabei de ver o seu fígado, é lindíssimo. O esófago tem umas curvas magníficas e umas cores extraordinárias. Eu não sei se esta é a melhor forma de ajudar o doente que acabou de ser operado, mas a verdade é que ele acabou de ver tudo isso, porque o bisturi lhe abriu caminho para ver no interior algo que nós não podemos ver. Amados, que conhecimento, que ensino, que exortação quererá o Senhor nos dar através desta imagem da espada que penetra no mais profundo do nosso ser. Amados, o versículo 12 provavelmente é daqueles versículos que todos nós sabemos de cor. Pelo menos não sabemos na íntegra, temos-lo bem presente na nossa memória. Ele é um versículo fundamental para alicerçar, por exemplo, a nossa declaração de fé. Quando nós declaramos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E este versículo é um dos que, obviamente, evidencia a importância da palavra.
Mas provavelmente, amados, muitas vezes olhamos para este versículo fora do contexto. E este contexto pode nos ajudar a compreender algo bem mais profundo daquilo que Deus quer nos dizer através deste versículo. Nesta tarefa que hoje queria convidar os irmãos a ter, olhando para este versículo, vamos precisar de recuar um pouquinho. E os irmãos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas. Olhando para o versículo 2 do capítulo 4, nós já lembrámos este versículo em oportunidades anteriores. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não terem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, quando recuamos ao versículo 2, nós percebemos que, como em tudo na nossa relação com Deus, a fé é um elemento absolutamente essencial. E foi um dos problemas que foi listado lá no versículo 2, naquilo que aconteceu no passado. E aqui a fé está totalmente relacionada com a palavra, porque foi a falta de fé que levou a que eles não entendessem, não considerassem a palavra. Precisamos ainda de recuperar a exortação do versículo 11. O versículo 11 diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E então nós somos conduzidos a relacionar a desobediência com a palavra de Deus. Ou seja, o que de errado aconteceu no passado, o que bloqueou o acesso ao descanso, foi a desobediência. E esta desobediência está em tudo relacionado com a palavra. E o versículo 12 vem agora revelar-nos a intervenção da palavra no processo da obediência. Abre a porta, a obediência é essa que abre a porta para o descanso prometido e disponível para os filhos de Deus. Precisamos de relembrar a fé, precisamos de lembrar a obediência e precisamos também de lembrar aquilo que tem sido repetidamente registado e recuperado nesta carta sobre o Salmo 95. Precisamos de lembrar que não podemos de forma alguma endurecer os nossos corações. E quando recuperamos essa ideia que está repetida ao longo desta carta, somos então levados a entender que existe uma relação entre desobediência e o coração. A palavra, segundo o versículo 12, é a espada penetrante que vai exatamente intervir no lugar onde se gera o problema. E o problema é o nosso coração. Tendo então em mente esta dinâmica, fé, obediência, coração, vamos então em frente, mantendo esta relação que existe com cada um destes elementos. E não podemos, obviamente, em toda esta carta, esquecer que Deus começou por dizer logo no primeiro versículo que antigamente, na primeira aliança, Ele falou através dos profetas, mas hoje, na sua nova aliança, Ele fala através de Jesus Cristo, o Filho. Então, tal como na primeira aliança, também hoje somos conduzidos a ter acesso ao descanso através de uma experiência de fé, através de uma obediência incondicional, e também precisamos, tal como aconteceu no passado, ter corações disponíveis, vulneráveis, para serem expostos à penetrante intervenção da palavra. E, amados, quando nós consideramos isso, e então agora olhamos para o versículo 12, a primeira declaração que Deus faz através do seu Filho é que a palavra de Deus é viva. É viva. Amados, a vida é algo absolutamente extraordinário, não é? Algo absolutamente extraordinário. É talvez um dos maiores enigmas do universo. É um grande desafio para a ciência, porque a ciência, o homem tem procurado substituir-se a Deus no gerar de vida. A vida é absolutamente determinante para nós. É tão importante que Deus nos deu uma nova vida. A vida é tão importante que nós não podemos conceber, por exemplo, os nossos relacionamentos sem vida. Não podemos conceber os nossos sentimentos sem vida. E provavelmente o lugar onde nós podemos entender melhor isso é mesmo em relação à adoração. Porque nós podemos ter relacionamentos e sentimentos e até adoração por coisas e por
elementos sem vida. O Salmo 115 é muito claro em relação a isso, porque o Salmo 115 descreve o prejuízo que existe na vida de alguém que adora algo que está morto, que não tem vida. Diz o Salmo 115 que aqueles que adoram esses objetos tornam-se como eles. Quem adora um objeto que tem mãos, mas não apalpa, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, torna-se como eles. Ou seja, a vida é essencial para todos os aspectos da nossa existência. É por isso que Deus é vida, Jesus é vida. Nós temos uma nova vida em Cristo. E diz o texto que a palavra de Deus é viva. É viva. Se a palavra de Deus é viva, então é porque ela manifesta este aspecto do caráter de Deus. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo. Ele não só é um Deus vivo, mas Ele é a fonte, a origem de toda a vida. Esta é uma palavra com todas as características de alguém que vive. O Senhor Jesus declarou isso. Lá em João capítulo 6, 23. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E vida. As palavras do Senhor Jesus Cristo eram Espírito e vida. Esta palavra de Deus não é um aglomerado, não é uma biblioteca. Nós às vezes até olhamos para a Bíblia como uma biblioteca, um conjunto de livros. Mas esta palavra não é um aglomerado de frases, ideias ou conceitos. Esta é uma palavra viva. E este terá sido mesmo um dos grandes problemas da primeira aliança. Porque na primeira aliança, o que o povo de Deus fez com a palavra foi torná-la num conjunto de regras a cumprir. Mataram a palavra. E isso trouxe prejuízo único à relação entre Deus e o seu povo. Ela deixou de ser uma palavra viva para ser um conjunto de regras a cumprir. Precisamos de lembrar que esta palavra, a palavra de Deus, é uma palavra viva. Mas diz o versículo 12 que ela também é eficaz. Leva-nos a compreender que esta é uma palavra que tem competência, que tem recursos, que tem poder, que é ativa. Amados, em toda a história da humanidade, nenhum outro livro ou nenhuma outra comunicação teve o efeito e o poder transformador que a palavra de Deus teve no passado, tem hoje e vai ter por toda a eternidade. Na vida daqueles que se aproximam, que se expõem à sua intervenção. Esta palavra que é eficaz é suficiente. Esta palavra que é eficaz é atual, porque ela é viva, ela não se desatualiza com o tempo. Esta palavra, que é a palavra de Deus, é então, como nos diz o texto, como que uma espada que abre caminho até às profundezas da nossa existência. Então vamos recuperar não o exemplo da espada, mas o exemplo do bisturi, que nas mãos de um cirurgião vai abrindo o corpo, vai abrindo caminho para que o médico, o cirurgião, possa chegar ao órgão mais escondido no interior do nosso corpo. É assim que a palavra faz no nosso íntimo. Diz o texto que faz ainda com mais eficácia do que essa espada, do que esse bisturi. A capacidade de penetração da palavra de Deus no nosso íntimo é tal que ela vai a lugares que nem nós conhecemos ou entendemos. Diz o texto que ela chega à divisão entre a alma e o espírito e dá o exemplo também dos ossos e das medulas, das juntas, dos ligamentos. Amados, hoje não vamos nos deter numa velha e difícil discussão sobre se somos constituídos por 2 ou por 3 elementos. Uma discussão que tem por nome a dicotomia ou a tricotomia. Alguns defendem que nós somos corpo e alma, outros defendem que somos corpo, alma e espírito. Não nos vamos deter sobre essa discussão hoje. O que sabemos hoje, e que é importante para nós, é que a palavra de Deus entra em nós e vai a lugares tão obscuros, tão profundos no nosso íntimo, que são tão difíceis de entender como esta própria discussão, se somos corpo, alma ou corpo, alma e espírito. É lá que a palavra vai, a lugares que nós nem conseguimos entender.
Amados, quando olhamos para o versículo 12, percebemos que uma vez agindo nestas profundezas da nossa existência, a palavra de Deus tem a capacidade para distinguir, para discernir pensamentos, propósitos, intenções, motivações e emoções. Ou seja, tudo o que pensamos, tudo o que nos motiva, tudo o que é propósito na nossa vida, as emoções que sentimos, que estão presentes nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras, sejam elas ou não compreendidas, tudo é confrontado com a palavra. Tudo é identificado por Deus através da palavra e filtrado através do crivo que é a sua palavra. O profeta Jeremias usa uma expressão muito interessante. Aliás, o profeta Jeremias descreve aquilo que Deus diz de uma forma muito interessante. Versículo 29 do capítulo 23 de Jeremias. Não é a minha palavra como o fogo e como o martelo que esmiuça uma rocha em pedaços? Uma outra metáfora interessante. A palavra esmiuça em bocadinhos muito pequeninos todo o nosso interior para identificar o que lá está. Nada fugirá ao seu escrutínio. E é nesse sentido que eu entendo um conhecido versículo que nós temos sempre em mente e que tantas vezes usamos, de Isaías 55:11, que diz que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Sabem porquê? Porque ela pode não causar o efeito que nós desejaríamos e que Deus desejava, mas ela vai fazer efeito na vida daqueles por quem são tocados. Porque mesmo que eles continuem a endurecer o seu coração, mesmo que eles continuem a rejeitar aquele que intervém desta forma nas suas vidas, eles não continuarão a ser os mesmos, porque foram confrontados no mais íntimo do seu ser com aquilo que pensam, por aquilo que são os propósitos e aquilo que os motiva, aquilo que eles sentem. Amados, este é um escrutínio que a palavra faz, a palavra de Deus faz, no mais íntimo do nosso ser. Este escrutínio, obviamente, nos dirige na obediência. Obediência é esta que, naturalmente, só pode ser uma experiência de fé. Obviamente, só pode ser uma experiência de fé. À qual, obviamente, também nós podemos criar barreiras. E o autor da carta já nos lembrou isso através do Salmo 95. Porquê? Porque nós endurecemos o nosso coração, nós criamos barreiras e obstáculos para que, de facto, Deus possa intervir para aquilo que Ele deseja intervir na nossa vida. Quando nós endurecemos o nosso coração, impedimos essa intervenção de Deus. E, amados, isso bloqueia o nosso acesso ao descanso. E eu quero o descanso. Eu quero o descanso do Senhor. Mas, amados, o versículo 13, que complementa o que Deus nos está a dizer neste versículo 12, traz-nos uma que provavelmente não será a melhor motivação para nós. Traz-nos uma imagem que, obviamente, é-nos muito desconfortável, mas é uma imagem real à qual nenhum de nós pode fugir. Aquilo que o texto está a dizer no original, e a palavra que está usada no original, é literalmente: nós estamos como que nus perante o Senhor. Nada está encoberto ao Senhor. Este sentimento é-nos desconfortável. Aliás, esse sentimento desconfortável foi o que levou Adão e Eva a taparem-se com folhas depois do pecado. Não vale a pena, amados. Nós estamos completamente desnudados perante o Senhor. Ele vai, Ele penetra, Ele conhece o mais íntimo da nossa vida e da nossa existência. Deus vê e sabe tudo no mais profundo do nosso íntimo. E é nessa condição, amados, é nessa condição que nós vamos prestar contas de tudo ao Senhor. A boa notícia é que a avaliação e o juízo é dele e da sua palavra, não é nosso. Estes dois versículos, amados, obviamente são impactantes e desafiantes e não nos deixam confortáveis. Saber que alguém penetra no nosso interior, que vai a lugares que nós não queremos que ninguém vá. Saber que Deus não só o faz, mas nos julga e nos avalia, tendo conhecimento de tudo isso. Estes dois versículos, obviamente, têm um impacto tremendo na nossa vida, mas esta é a realidade, amados.
Esta é a realidade. Como é que isto precisa de impactar a minha vida? Amados, recuperando as ideias que há pouco lembrávamos que estão presentes no texto, um dos problemas que o povo de Israel teve e que nós teremos é o de não entrar no descanso do Senhor. Amados, eu quero descansar no Senhor. Mais alguém quer? Eu quero descansar no Senhor. Eu quero gozar de todos os privilégios que me são concedidos por ser filho de Deus. E a verdade é que não tendo eu créditos, não sendo eu merecedor de tantas bênçãos, porque tudo isto foi alcançado por Jesus na cruz, a verdade é que o Senhor nos deu privilégios agora que somos seus filhos. E um desses privilégios é o de descansar e aproveitar e gozar os recursos que o Senhor nos tem dado. Conta-se a história de um homem que, no início do século passado, se preparava para emigrar para a América. Num tempo em que as viagens eram difíceis de barco, ele trabalhou algum tempo para juntar dinheiro para comprar o bilhete, para poder ir para a América e lá procurar uma nova vida. Ele finalmente conseguiu juntar aquele dinheiro, foi à agência que negociava os bilhetes para aquele barco e comprou o bilhete. Embora tendo recebido uma informação sobre aquela viagem, ele não deu atenção àquilo que lá estava escrito. E na sua simplicidade, nunca tendo viajado, não tendo contacto com estas realidades, o que é que ele pensou? Bom, a viagem demora 20 dias, eu vou preparar um farnel para que eu durante 20 dias me possa sustentar dentro daquele barco. E assim fez. Entrou, o Senhor o conduziu à sua cabine, onde ele entrou, e ali esteve durante aqueles 20 dias. Obviamente, ao fim de 20 dias, a comida já escasseava, a água tinha acabado e ele estava muito debilitado. Quando finalmente chegaram ao porto de destino, quando saíram do barco, o senhor que lhe tinha recepcionado, o funcionário que o tinha recepcionado na entrada do barco, espantou-se e disse-lhe: olha, nós não o vimos durante a viagem toda. É estranho porque em todas as refeições perguntávamos, o seu lugar estava vazio. E ele: o meu lugar? Sim, o senhor tinha o lugar à mesa e tinha refeições todos os dias para tomar. E ele: mas eu não sabia. Sabem, nós fazemos isso com a nossa vida. Deus tem-nos preparado o descanso e nós andamos a tentar fazer farnéis para viver o dia a dia. Quando o Senhor diz: descansa. Mas como já vimos, amados, para descansar precisamos de ser obedientes. E eu preciso também de ser obediente. Eu não só preciso do descanso, mas eu preciso de ter uma vida que se submeta sem dificuldade nenhuma à soberania do Senhor. E sabem como é que nós vamos ser conduzidos a essa experiência? Através da palavra. E é a palavra que nos vai revelar o que eu preciso de fazer. A palavra vai-me expor a cada uma das áreas da minha vida nas quais eu tenho que ser obediente. É ela que eu tenho que ser obediente. Eu preciso que a palavra então entre em mim, penetre, faça o que tenho que fazer. Eu preciso de ser trespassado por esta palavra para ser obediente, porque eu quero o descanso. E eu não quero cair no erro do passado de ser desobediente e não gozar o descanso que o Senhor tem para mim. Mas, amados, nada acontecerá na nossa vida, nesta matéria, sem a intervenção única e exclusiva da palavra. Há alguns dias, foi esta semana, eu creio que foi a Estela que, numa conversa, aquelas conversas de Facebook, alguém comentava que é uma realidade também da nossa realidade cá em Portugal, mas creio que no Brasil isso era mais evidente. Ao domingo de manhã, os crentes iam para a igreja e levavam a sua Bíblia debaixo do braço, não é? E eram conhecidos como os Bíblias, não é? Os Bíblias, lá vão aquela gente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu sei que hoje temos outros recursos, eles podem estar no telemóvel, mas, amados, o lugar e a função e a intervenção que esta palavra precisa de ter, obviamente, tem que ser muito mais do que andar debaixo do nosso braço. Ela tem que estar dentro de nós, ela tem que nos penetrar e tem que agir de forma a que, de facto, numa experiência de fé, de obediência, nos conduza a este descanso que o Senhor tem para nós. Eu sei que tenho que dar este passo de fé, amados. Eu tenho que confiar em Deus.
Eu tenho que abrir o meu coração para Deus e tenho que o deixar agir. Eu tenho que anular. Amados, este texto está a ser dado a crentes. Sabem que é possível, como filhos de Deus, bloquear. Foi isso que aconteceu no Antigo Testamento. É isto que estava a acontecer a este povo e por isso Deus está a dizer a estes irmãos: não façam o mesmo, não bloqueiem, não endureçam os vossos corações, impedindo-me de agir, impedindo-me de vos conduzir à obediência, impedindo-vos assim dessa forma de descansarem no descanso que eu tenho para vós. Amados, uma das dificuldades que nós temos com este assunto é porque todos nós temos medo daquilo que Deus vai encontrar quando entra dentro de nós, certo? E é óbvio que Deus vai encontrar coisas ruins, porque nós somos pecadores. O coração do homem é enganoso, não é puro. É óbvio que quando a palavra penetra, obviamente ela vai encontrar coisas ruins. Mas, amados, eu preciso de confiar no poder restaurador do Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, eu preciso de não ter medo, porque eu preciso de cuidar desses aspectos da minha vida. Eu preciso de me achegar com confiança a este trono. E lembram-se, o texto diz que é um trono de graça, não é um trono de condenação, é um trono de graça, porque Jesus Cristo já fez o que era necessário para tratar essas coisas ruins que Ele vai encontrar na minha vida. Amados, eu posso me expor sem problemas, sem dificuldades, porque eu sei que Deus vai encontrar coisas ruins. A palavra vai discernir coisas erradas no meu coração. Mas sabem, quando o Pai olhar para mim e para o meu coração, Ele não vai mais olhar senão através do seu Filho Jesus Cristo. Ele que é o nosso sumo sacerdote. Ele que se entregou na cruz. É através dele que Ele vê agora essas imperfeições e essas coisas sujas da nossa vida. E Ele purifica. Ele restaura. É por isso, amados, que eu hoje quero muito deixar um convite. Um convite que é para mim também. Um convite que não é fácil. Não é fácil. O primeiro convite, amados, é para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Porque o primeiro passo é esse. É entregar a sua vida a Cristo. E dizer: Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Eu reconheço que estou perdido sem Ti. Eu aceito e reconheço o amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Eu quero uma nova vida. Eu não quero mais manter o meu coração endurecido à mensagem do Evangelho, das boas novas. Esse é o primeiro passo. E eu não sei se algum de nós aqui ainda não deu esse passo. Se alguém não deu, é urgente. É hoje o dia de o fazer. Mas eu não ignoro, amados, que este texto está a ser dado a uma igreja. Eu não ignoro que eu posso endurecer o meu coração. Eu posso impedir Deus de agir e, assim, dessa forma, não desfrutar do extraordinário e sobrenatural descanso que Deus tem para mim. E andar preocupado, ansioso, a tentar fazer aquilo que eu não posso fazer, quando Deus já me providenciou todos os recursos e eu posso verdadeiramente descansar nele. O convite é para que o possamos fazer. E eu sei que nesta fase, amados, nós estamos a tomar uma decisão também de, mais uma vez, nos tornarmos vulneráveis perante o Senhor. Mas Ele precisa de fazer isso. Nós precisamos que Ele faça isso. Precisamos que a palavra penetre, transpasse a nossa vida, o nosso coração. Faça o que tem que fazer para que possamos, então, ser conduzidos a uma experiência de fé, de obediência, de gozo, de alegria, de descanso verdadeiro no Senhor. Amados, isto é tão importante que, neste texto, o Senhor repetidamente nos lembra: não endureças o teu coração. Não negligencies tão grande salvação. Não faças o mesmo que já aconteceu noutros tempos e com outras pessoas. Deus quer fazer isto. Nós queremos que Ele faça isso. Nós precisamos que Ele faça isso. Amém, amados? Nada irá acontecer na nossa vida se nós não tomarmos uma decisão. E eu queria convidar os irmãos nesta hora, num momento que precisa de ser, obviamente, um momento de intimidade entre nós e o Pai, a fecharmos os nossos olhos e a falarmos com Ele nesta hora. Eu não sei o que é que isso significa para cada um de vós, mas eu sei que esta é uma decisão e um convite e uma intervenção que todos nós precisamos.
Daqui a alguns minutos, instantes, eu terminarei com a oração e então poderemos ir para nossas casas, na certeza que esta palavra não vai deixar de ser o que é na nossa vida. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença e estamos totalmente vulneráveis à Tua intervenção. A Tua palavra confirma-se mais uma vez, penetra e vai ao mais profundo da nossa vida e age, intervém em lugares que nós às vezes nem desejaríamos que isso acontecesse, mas que precisamos que aconteça, Pai querido. Pai, nós estamos aqui completamente vulneráveis à Tua intervenção, à ação do Teu Santo Espírito e clamamos para que ela possa acontecer. Nós precisamos disso. Pai, nós queremos muito, muito desfrutar e gozar o Teu santo descanso, Pai. Mesmo enquanto estamos neste mundo ao qual não pertencemos, mas no qual Tu nos tens colocado e no qual nós estamos para ser sal e luz, para surpreender este mundo com a Tua palavra esta que primeiramente age e transforma as nossas vidas e que nós desejamos muito que possa transformar a vida daqueles que estão perto de nós. Pai, nesta hora, agradecendo o Teu amor, o Teu cuidado em Te preocupares com o coração de cada um de nós, em agires. Ó Pai, nós queremos mais uma vez nos render a Ti. E a melhor forma de Te adorar nesta hora também é dizer que estamos vulneráveis e disponíveis, com o nosso coração aberto para Tu intervires, para a Tua palavra agir, dar-nos a graça de estarmos atentos àquilo que Tu nos estás a dizer e a estarmos disponíveis para aquilo que a palavra nos vai revelar nos nossos corações. Pai, nesta hora eu oro por aqueles que estão a debater-se no seu coração por uma decisão ainda mais importante, que é de entregar a sua vida nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa abençoá-los e que hoje mesmo se possam reencontrar e restaurar contigo, através de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador. Pai, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre a vida dos nossos irmãos que não estão aqui, ó Pai, sobre a vida da Tua Igreja, pedindo a Tua graça para os dias que temos pela frente, para que em cada dia nós possamos viver como instrumentos nas Tuas mãos, tocados e transformados por Ti, sendo de facto luzeiros neste lugar. Pai, nós oramos com gratidão, pedindo o Teu perdão e o Teu restauro e a Tua restauração para as nossas vidas. Nós nos entregamos com gratidão, fazemo-lo no nome santo, bendito e Salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém.
Música